estou sozinho, não, viajo sozinho, então pensas em tudo e mais alguma coisa e às vezes percebes que estás a pensar uma coisa e de repente estás noutra completamente diferente, e depois passa tudo pela cabeça. E achas, dá para resolver coisas que temos cá dentro, ou não dá para resolver, que isto é há demasiadas emoções à flor da pele? Como se costuma dizer, em cima da bicicleta os problemas desaparecem. Não, mas dá para pensar bastante sobre situações e às vezes como fazer de forma diferente certas situações por que passaste. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. O Sidónio Gonçalves tem quase 40 anos, metade deles em Cendi e outra metade no Porto. Faz muitas viagens de bicicleta nos últimos anos por Portugal. Tem um trabalho de segunda a sexta como projetista e aproveita muito bem os seus dias de férias, os seus fins de semana para fazer as viagens, das quais vai falar de algumas dessas viagens, em particular de uma grande viagem que fez pelos Pirineus franceses, a Transpirenaica, com muitas subidas míticas e sobre as quais vamos saber esses detalhes. Fiquem connosco para ouvir as suas histórias e aproveitem já para subscrever o canal e ativar as notificações. Olá, Sidónio Gonçalves. Não pais. Olá. Bem-vindo. Obrigado. Estamos a gravar aqui na Foz do Douro. Porquê? Porquê? Porque é a cidade onde eu vivo já há 20 anos, porque é um dos sítios por onde eu mais passo nas minhas voltinhas de bicicleta quando treino e porque é, se calhar, a melhor vista daqui da cidade. É possível. Qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? Talvez quando aprendi a andar de bicicleta numa órbita de amarela, onde fiz bastantes voltinhas na rua da minha terra, onde vivia, e se calhar foi aí o início das pedaladas. E como é que foi essa? Como é que aprendeste a andar? Aprendi a andar com o meu pai e o meu tio. A rua era ligeiramente a descer, ainda é ligeiramente a descer, e então aquela típica aprendizagem, o ensinador atrás e deixar ir, e depois olhas para trás e estás sozinho a andar de bicicleta. E a primeira queda, o primeiro esbardalhanço, ficou na memória? Não ficou na memória. Já foram tantos? Já foram tantos, não ficou na memória. Muito bem. E usas a bicicleta no teu dia-a-dia ou só para viajar? Uso a bicicleta para treinar, dar voltas com amigos, às vezes para deslocação para o trabalho, mas maioritariamente para treinar e viajar. Ok, muito bem. E agora, viagens, sem ser de bicicleta, qual é que é a primeira memória que tens de uma viagem? Viagem, a primeira foi Porto-Lisboa, junto à costa, 4 dias. Não, viagens sem ser de bicicleta. Sem ser de bicicleta? Não sei. Acho que aí é mais difícil memorizar, que não ficam tanto na memória do que uma viagem de bicicleta. Ok. Mas umas férias. Alguns por aí. Alguns por aí. Então pronto, a primeira viagem de bicicleta então foi essa pela costa, é? Foi Porto-Lisboa, Porto-Lisboa 2019, sempre o máximo possível junto à costa, junto às praias, bicicleta de estrada e mochila às costas, nada de sacos, alforjes, ainda aquela falta de conhecimento de como levar as coisas. Foi basicamente uma mochila e bicicleta. Ok. E como é que foi essa memória, a viagem? Como é que ela
Como é que ela... Tinhas marcado? Foi assim em total aventura? Não foi assim um bocado em cima do joelho, como se costuma dizer. Foi em agosto, terceira semana, se não me engano, e então marquei na semana anterior as estadias e foi mesmo à última, pegar e sair. Ok. E onde é que foi o percurso que foste fazendo ao longo da viagem? Fiz Porto Figueira o primeiro dia, Porto Figueira da Foz o primeiro dia, passando por, lá está, Gaia, já aqui ao lado, Aveiro, e terminar na Figueira da Foz. Depois, segundo dia, Figueira da Foz, Foz do Arelho, se não me engano. Depois, Foz do Arelho, Santa Cruz, fiquei hospedado em Santa Cruz, exato, foram 4 dias, e depois Santa Cruz, Ericeira, Cabo da Roca, Cascais e Lisboa. E depois voltei ao Porto de comboio. Vamos então ver até esta viagem aos Pirineus, qual é que foi o percurso que fizeste até lá. Portanto, estávamos Porto de Lisboa, e como é que foi no fim da viagem? Isto não prestou para nada, nunca mais quer viajar? Não, ficou sem dúvida. Porto de Lisboa foi, como falámos já há bocadinho, o plano inicial da primeira viagem de bicicleta era a Nacional 2, juntamente com o meu irmão, 2017, 2018, mas depois a coisa ficou adiada, o plano ficou adiado por imprevistos, e então passou para o ano seguinte, 2019. Entretanto, o meu irmão baldou-se um bocado nos treinos e também teve que se abdicar. E eu fiquei com aquela ideia que tinha que fazer alguma coisa de bicicleta, alguma viagem de bicicleta. E então, Porto de Lisboa foi aquela escapatória à Nacional 2, mas ficou sempre aquele bichinho da Nacional 2, porque também era um bocado a moda e depois aquele projeto da travessia de norte a sul. E então disse, não, isto vai ter que acontecer. 2020, pandemia, confinamentos e impossibilidades daquela deslocação entre municípios e por aí além. E então, 2020 não fiz nada, 2021 eu disse, não, se queres fazer alguma coisa, não podes estar à espera de ninguém, e planeei, segui o plano que tínhamos da Nacional 2 e decidi fazer em 2021, junho de 2021, e fiz a Nacional 2 e continuei, andei 9 dias e fiz depois de chegar a Faro a costa Algarvia, costa Vicentina, e voltei para norte também pela costa. E aí foi aquele clique que, não, isto é, viajar de bicicleta é fantástico, e então foi aí que surgiu. Mas tu fizeste, ou seja, foste para Chaves? Fui para Chaves. Fizeste tudo até cá abaixo e voltaste para o Porto tudo? Voltei até Fátima. E em Fátima apanhei mais uma vez o comboio, porque é o meio de transporte complementar à deslocação de bicicleta, e voltei para Fátima, Porto de comboio. E só para explicar, como é que tu fazes a viagem? Tu tens tudo marcado ou vais andando? Não, eu tenho, até agora acho que tenho sempre tudo marcado, desde alojamentos, essa é marcação antecipada, e depois faço aquele trabalho de casa, aquela pesquisa, onde é que eu posso comer, onde é que eu posso almoçar, mas o ponto de partida e o ponto de chegada estão sempre definidos. Com o alojamento marcado, nada à última da hora, uma pessoa, principalmente no interior, que não sabemos se há disponibilidade dos locais e de capacidade, e então prefiro ter aquela garantia que vou chegar lá e tenho onde dormir, porque não levo tenda nem saco de cama, mas isso faço o trabalho de casa e marco tudo com alguma antecedência. E o caminho, tens algum treco? Usas GPS ou usas mapas? Uso GPS,
faço os meus traçados maioritariamente no Ride GPS, complementando com o Google Maps e algumas deslocações de pessoas que conheço ou que sigo, e depois tento tirar toda a informação de toda a envolvente ao longo do percurso, ou com alguma proximidade, de pontos a visitar, pontos de interesse, locais de miradouros, monumentos, e então tento, e depois concilio a rota principal com pequenos desvios para usufruir da viagem, não é? Senão é basicamente andar de bicicleta, e para isso ando aqui à volta do Porto, não é? É mesmo para conhecer os locais. Okay. No fundo serve para conheceres um bocadinho melhor o sítio. O sítio, exatamente. Okay. Depois dessas, o que é que, portanto, ficaste a adorar? Portanto, Nacional 2 e o resto, ficaste... claro, e depois... Já devia ter começado há mais anos? O que é que... Já. É isso que... Aliás, sim, já devia ter começado há mais anos. Há aquela coisa que aprendes a andar de bicicleta até aos 18, depois carta de condução, tende-se a abandonar um bocado a bicicleta. Depois, no meu caso, vim estudar aqui para o Porto, cidade, não tens até aquela facilidade de bicicleta, mas já devia ter começado há mais anos. Depois da Nacional 2, fiz a Rota Norte, que foi sair de Sendim, da minha terra natal, não é? A terminar no Porto, sempre no norte de Portugal, dei ali um saltinho ainda à Galiza, fiz a Rota das Aldeias Históricas, fiz as Aldeias de Xisto. Mas por estrada, não é? Sempre por estrada. Sempre por estrada, porque como vou sozinho, o BTT torna-se não é perigoso, mas pode acontecer algum imprevisto, estás no meio do monte, muitos dos sítios às vezes sem rede, no meio do nada, e então prefiro a garantia que estás numa estrada com alguma segurança, digamos, do que o BTT. BTT já fiz algumas coisas, os caminhos de Santiago, mas maioritariamente é a estrada. Ok. E daí, o que é que... E quando é que chega aqui, quando é que se começa a criar a ideia dos Pirineus e de essa montanha pequenina? Os Pirineus, pronto, depois dos bikepackings que fiz em Portugal, veio o pensamento de ir lá fora, e lá fora temos aqui a vizinha Espanha, que é logo ao lado, né, aquela proximidade, e então estava na dúvida de se em 2023 nos Picos da Europa ou Pirineus. Optei pelos Picos da Europa, foi o primeiro bikepacking fora de Portugal, optei pelos Picos da Europa, e no ano passado, aí sim, os pequenos Pirineus e aquelas subidas míticas, todas, que acho que é um dos sonhos de qualquer ciclista amador. Então vamos lá falar mais em concreto sobre essa viagem. Como é que foi a logística? Partiste de onde? Saí de Sendim, de carro, com tudo o que precisava. Consegui conjugar também, já que a volta à França ia passar nos Pirineus, aproveitar a deslocação e a minha viagem para assistir ao vivo a 2 etapas, que foi fantástico. Fui de carro, vi 2 etapas ao vivo, andei já de bicicleta nesses 2 dias. Depois mudei-me para, isto foi perto de Pla-d'Adé, e depois mudei-me de carro também para Saint-Jean-Pied-de-Port, e aí sim, estacionei o carro, peguei na bicicleta, montei tudo o que necessitava para 6 dias só com a bicicleta, e segui caminho onde tinha já as etapas estipuladas durante 6 dias pelos Pirineus. Isso deu uma média de quantos metros de desnível por dia? É melhor não fazer as contas. É melhor não fazer as contas. Deu sensivelmente 3.000, 3.500 por dia. Por dia? Isso dava quantas horas de pedal? O dia todo. O dia todo a pedalar? Sem pressa, o dia todo, sim. Sair de manhã, cedo, com
2, 3 subidas ao longo do dia, sensivelmente 120, 130 km diários, mas lá está, com subidas com 20 km que demoram tempo, também não temos pressa, não é? E sensivelmente 3.000, 3.500. Em que altura do ano? Quando é que fui? Em julho. Ok. Tu apanhaste dias de calor ou calhou bem? Apanhei dias, nunca apanhei chuva, que foi essencial. Apanhei um dia de nevoeiro, mas maioritariamente apanhei dias excelentes e de sol. Temperaturas a sair de manhã a rondar os 10 graus e por volta da hora do almoço, como apanhei em 2 dias, se não me engano, perto dos 40 graus. Tu era daí. Ou seja, tu ias seguindo a rota, qual é que a rota era a mesma Transpirenaica? Ou não. A rota é que... A rota, baseei-me bastante na Transpirenaica, em alguns tracks de pessoas que eu sigo no Strava, e depois fiz a minha própria rota, tracei a minha própria rota de acordo com aquilo que eu queria, ou com as subidas que eu queria subir, a distância e também o acumulado, ou seja, fazia ali uma conjugação de fatores e juntamente também com o alojamento, ou seja, ponto de partida, ponto de chegada, conjugava ali distância e conseguia conjugar ali todos os fatores para dividir a travessia pelos vários dias. Mas segui bastante a Transpirenaica. Okay. Como é que levavas o setup da bicicleta? Minimalista ou vinhas ali? Minimalista. Com mínimo? O essencial. Desde carregadores de tecnologia, telemóvel, GPS, powerbank, equipamentos de ciclismo, os necessários só, depois roupa casual, uma muda de roupa casual, uma coisa muito básica, porque eu só ia chegar ao final do dia, ia tomar o meu banho, ia fazer a minha refeição e ia dormir. No dia seguinte usava o equipamento, ou seja, uma coisa mesmo minimalista, essencial, mínimo peso possível, mínimo volume possível para os dias todos. Ok, então mesmo super light. E ficavas em sítios cruzavas com mais ciclistas, havia oportunidade de conversa ou de... Partilha de conversas, sim, partilha de conversas. No primeiro dia nem tanto, mas a partir do segundo dia, onde já são as subidas mais conhecidas, bastantes ciclistas, deu para partilhar algumas pedaladas durante alguns quilómetros com alguns deles, adicionar no Strava, partilhar ideias, o que é que estavam a fazer, o que é que eu estava a fazer, aquela conversa, de onde é que tu és, de onde é que eu sou, deu para conhecer ali bastantes pessoas. E houve aqui alguns momentos mais difíceis, fora a parte física das subidas, imagino? Tirando as subidas e a distância das subidas, não. Encontrar alojamento, quando fiz a transição do segundo dia, da segunda etapa do Tour para Saint-Jean-Pied-de-Port, foi complicado, porque eu tinha que fazer o check-in até às 8 da noite e eu já saí de lá tarde e eu tinha que fazer uma viagem de 200 km e não ia chegar a tempo, e então tive que encontrar um alojamento e ali é o início do caminho de Santiago francês, estava tudo cheio e aí foi um bocado complicado encontrar uma alternativa, mas em alternativa tinha sempre o carro para dormir, por isso não havia qualquer problema, mas tirando aqueles desafios diários de subida, de acumulado, de distância, de calor também, coisas normais. E tu tens esse relato, está escrito, tens isso, está no Strava, não é? Tens no Strava os caminhos que fizeste? Está no Strava, está no meu Google Fotos, está no Instagram, porque gosto de registar os momentos,
tudo o que eu acho que é ao longo do dia, a paisagem, lá está, os monumentos, tudo o que eu acho que é interessante registar, regista-se. Parar para tirar uma fotografia em qualquer sítio que seja. E o que é que se pensa durante 6 dias, portanto, pedalar o dia inteiro? O que é que passa pela cabeça? O que é que se possa dizer aqui? Passa tudo. Estou sozinho, não, viajo sozinho, então pensas em tudo e mais alguma coisa e às vezes percebes que estás a pensar uma coisa e de repente estás noutra completamente diferente, e depois passa tudo pela cabeça. E achas, dá para resolver coisas que temos cá dentro, ou não dá para resolver, que isto é há demasiadas emoções à flor da pele? Como se costuma dizer, em cima da bicicleta os problemas desaparecem. Não, mas dá para pensar bastante sobre situações e às vezes como fazer de forma diferente certas situações porque passaste. Sim. E alguma vez nessas viagens tens feito, ou nessa em concreto, pensaste em desistir? Ou do cansaço, ou se chegar a um extremo? Não. Que me recorde, não. Nunca pensei... Corre sempre... E o que é o melhor? O que é o melhor ao fim de um dia? O que é o melhor que te fica dessas memórias? Ou do próprio dia? É assim, ao longo do dia passamos por sítios completamente diferentes, vês coisas desde pessoas, de locais completamente diferentes, que tudo registas, que chegas ao final do dia satisfeito, tipo, dia concluído, satisfação, objetivo cumprido, amanhã há mais, vamos voltar a terminar a etapa, mais um dia concluído, e ao longo desse dia está fechado, estou satisfeito. E o que é diferente, teres feito a Transpirenaica quando tens andado pelos Pirineus de bicicleta ou fazeres de carro? O que é diferente? O que é que muda? É assim, de bicicleta vais mais devagar, aproveitas mais, vês com mais calma, tens mais oportunidade de parar do que ir de carro. De carro passas e nem te apercebes de pormenores, de locais, de tudo. Vais ali isolado no habitáculo e nem o som, barulho, nada. Vais ali com música e estás completamente abstraído, e de bicicleta não, é completamente diferente. É a grande vantagem. É a grande mudança. E é necessário uma grande preparação física para fazer estas voltas? Ou depende? É assim, a alta montanha, como é os Pirineus, sim, foi preciso um treino, não intensivo, mas é preciso alguma bagagem de treino que te permita fazer tantos dias com tantos quilómetros, sempre acima dos 100 km e com bastante acumulado diário. Foram 8 dias e tens que ter uma preparação bastante boa para não sofrer. Costumo dizer, tu tens que treinar para não sofrer, porque se tu vais sofrer, não desfrutas daquilo que estás a fazer. E se tu queres desfrutar, tens que treinar. E então tens que ir lá confortável. Okay. E o que é que significa um grande treino? O que é que fizeste? Que tipo de treino é que fizeste para estares... Voltas mais longas, com mais acumulado do que as voltas normais, de 50 a 60 km, voltas mais tensas e com bastante acumulado, que dê aquele conhecimento também do corpo para como é que tu vais reagir naquela situação. E isso tem que ser preparado para também conheceres e não chegares lá e teres um imprevisto. Sim. Porque ainda por cima nos Pirineus estás num país estrangeiro, estás longe de casa, digamos, e sozinho.
E alimentação, alimentação e hidratação, algumas dicas, ou o que é que tu fazes, o que é que tu... Eu faço segues algumas regras? o trabalho de casa e marco todos os pontos possíveis. Por exemplo, nos Pirineus marquei todos os pontos onde havia supermercados. Porque um supermercado é fácil chegares lá e comprares o que tu precisas, porque um supermercado tem tudo. Desde líquidos a alimentos. Marquei todos esses pontos, marquei a que quilómetro é que eu passava e tinha essa opção. Levo sempre barritas e géis, por incrível que pareça. Nunca como barritas e géis, porque prefiro comida mesmo de sustento, que te dê conforto, do que andar a alimentar-me durante 8 dias com barritas e géis. Para mim não faz sentido, porque não vou numa competição, e então prefiro ter alimentações em condições. Uma coisa que eu fiz nos Pirineus, que também já fiz nos picos da Europa, levo sempre ainda por cima a Espanha, que é muito comum, presunto, um pão, uma baguete com presunto, porque não se estraga, não fica azedo e então é envolvido em papel de alumínio e é um bom snack para comer a qualquer hora. Então está calor, está frio, o presunto sabe sempre igual, então acho que é um bom alimento para levar, ou fruta. Fruta também é aquela comida que se come a qualquer hora, de manhã à tarde, com calor, com frio, e então é sempre um bom suplemento. Mas marco sempre todas as opções de supermercados, que é sempre uma boa base. Uma postazinha da Gabriela podia ir também embrulhada com alumínio. Isso era o ideal, mas não é possível. Se desse para levar diretamente, era o ideal. Diretamente de Sendy, seria perfeito. Ok, e hidratação, alguma coisa especial para a água? Ou para água, sim. Água, sais com magnésio, com cafeína, isso é normal, porque são pastilhas que basicamente não ocupam praticamente espaço nenhum, não pesa praticamente nada, e então tens isso diariamente, que é solúvel, e então metes na botija, no bidão da água, que é extremamente fácil. Voltei aqui à viagem, no fundo tu fizeste essas várias subidas e a seguir, no fim, terminas, onde é que terminaste? Onde é que termina? Já no Mediterrâneo ou não? Não, eu não cheguei aos Pirineus mediterrâneos, cheguei ali ao limite entre os centrais e os mediterrâneos e depois dei a volta e voltei no último dia, voltei para o ponto de origem, aí sim o último dia foi mais longo, com então, muito menos acumulado, fiz 215 km, se não me engano. Já do lado de Espanha ou do lado de França? Do lado de França. Que é praticamente plano, não é? Ou sim, praticamente plano. Fiz em 200 km, fiz 2000 de acumulado, praticamente. Porque é possível ligar o Mediterrâneo ao Atlântico, mais ou menos do outro lado dos Pirineus, não é? Sim. Eu andei sempre do lado de França. Okay. Nunca fiz o lado dos Pirineus espanhóis, porque o objetivo era mesmo fazer as subidas míticas, praticamente. São todas do lado de... Tens algumas destaques? Ainda que fica na memória? Tenho. Luz Jardida para mim foi a melhor, pela paisagem, é fantástica, pelo serpentear daquelas curvas é fantástica. Fica na memória, claro, o Tourmalet, se bem que estava à espera de mais, mas também fiz o Tourmalet logo a seguir ao almoço, e a temperatura estava bastante elevada naquele vale, cheguei a apanhar foi aí que apanhei 38 graus e é muito descampado. O Hautacam também é muito boa, mas todas elas duras e bonitas, grandes paisagens, estás lá, és completamente pequeno,
no meio daquela imensidão toda de montanha mesmo, é fantástico. Só vendo. Essas subidas todas, e aí sim, chegamos, depois voltaste tudo para trás. O que é diferente, achas, viajar de bicicleta e viajar noutro meio de transporte qualquer? Eu tenho um amigo meu que diz que de bicicleta vês mais que de carro, a pé ainda vês mais que de bicicleta. Quem gosta de ciclismo, quem pratica e quem tem a oportunidade de viajar de bicicleta, sabe que fazes um 2 em 1, viajas e fazes o desporto que mais gostas e depois partilhas experiências. Conheces pessoas, pessoas locais, pessoas com quem te cruzas, tens um objetivo de fazer aquela subida e fazes, e chegas lá em cima e, apesar do esforço, estás completamente satisfeito. É totalmente diferente acho que de outro tipo de meio de transporte. Do que uma... Com o automóvel. E o que é que muda em ti com estas viagens? Se é que alguma coisa muda? Aprendi a estar sozinho. Gosto de socializar, mas acho que toda a gente devia aprender a estar sozinho, porque aí é que tu te conheces e sabes aquilo que és. Não sei. Conhecer de forma diferente os locais, talvez. Aproveitá-los mais. Ok, mais do que... Mas ou seja, o que te faz querer, o que te motiva a fazer estas viagens é também esse desafio de autoconhecimento, é um desafio de autossuperação? Não necessariamente. A adrenalina também. Conhecer a adrenalina, neste caso dos Pirineus, foi mesmo o desafio daquela imensidão de subidas míticas. É o palco da maior volta de bicicletas do mundo, não é? E estás ali, fazeres aquelas subidas. Não tem descrição possível. Foi, até agora, a viagem que mais marcou como desafio. Sim. Sem ser como desafio, como viagem, como experiência, qual é que foi aquela viagem que gostaste, que te ficou mais marcada? A rota das aldeias históricas, cá em Portugal, no interior, é uma zona fantástica, interior, localidades pequeníssimas, castelos, pessoas completamente humildes, tens paisagens brutais. Acho que foi aquela que, se calhar, eu não esperava tanto e foi aquela que eu disse, esta viagem é marcante, porque tens muita coisa para ver e locais para ir, lá está, eu também marquei os pontos que eu queria visitar, os castelos, e então foi aquela, porque se calhar eu esperava menos e aquela que tirei mais, isso também marca, porque... As expectativas, não é? A expectativa estava um bocado cá em baixo e superou a expectativa. E achas que é diferente, quando as pessoas veem de forma diferente, chegares de bicicleta? Ou... Sem dúvida. As pessoas, quando chegas e vais a uma esplanada tomar alguma coisa e encostas a tua bicicleta com os teus sacos, ficam a olhar para ti, tipo, de onde é que este vem, o que é que está aqui a fazer, metem conversa. Tenho uma situação quando fiz a Nacional 2, não me recordo, foi no Alentejo, não me recordo agora, foi no quarto dia, e então eu cheguei lá, perguntei onde é que havia uma esplanada, cheguei à esplanada, sentei-me, encostei a minha bicicleta à cadeira, e então chega um senhor, começou a olhar para a bicicleta, todo curioso, e perguntou de quem é que é a bicicleta, e eu disse, é minha, e ele, é tua?
de onde é que tu vens? Estou a fazer a Nacional 2. O homem pega na cadeira da minha mesa e senta-se. E está ali 2 horas à conversa comigo. Curioso, o homem tinha sido imigrante, tinha trabalhado numa fábrica de pneus, que fabrica pneus para a bicicleta, que eram os que eu usava, e ainda uso hoje. E então foi ali 2 horas de conversa ao final do dia, porque nesse dia até cheguei cedo. Foram 2 horas de conversa com aquele senhor que, sobre experiências, também andava de bicicleta, e então partilhas ali com uma pessoa completamente desconhecida. E essas experiências ao longo do caminho são fantásticas. Também marcam, e lá está, a curiosidade traz a amizade, e então isso também é uma boa experiência. Nós às vezes, quando andamos de bicicleta, às vezes esses encontros que vão acontecendo, parece que para nós ainda são mais marcantes, intensos, mais marcantes. Será também pelas emoções que andamos sempre, a questão física, de estares muito cansado, de estares a sofrer, também deixa que as tuas emoções sejam sempre mais sensíveis? Talvez. E se calhar eu, como faço isto sozinho, no final, também te dás mais ao conhecimento, tens mais facilidade em conhecer aquelas pessoas, enquanto que se faz num grupo, fechas-te um bocado mais naquele grupo de amigos, daquelas pessoas, e então mesmo as pessoas de fora, daquela localidade, se calhar não se intrometem tanto contigo como quando estás sozinho. Quando estás sozinho, olha, está aqui um maluco que vem de bicicleta, vamos ver se é português, se não é português, e então metem conversa e pronto, já está ali conversa para 5, 10 minutos, ou então 2 horas. E consegues ter outras. E há assim alguma história que te marca e que te lembres desses encontros, ou histórias mais ou menos engraçadas ou caricatas? Caricatas foi uma senhora na Sertã, tinha os seus 80 anos, uma senhora que eu também parei numa esplanada, ao final do dia, beber qualquer coisa, e chega uma senhora na mesa ao lado e estava a fazer imensa questão de me pagar a bebida, ia meter conversa, e então a senhora toda simpática, e eu a insistir que não, e ela então pegou em 5 euros e atirou para cima da minha mesa, deixou ali em cima da minha mesa, e eu disse que não, eu não queria. Entretanto chega o filho, desculpe, a minha mãe está a meter-se consigo. Eu disse, não, olha, ela já deixou aqui 5 euros, eu nem quero nada. E então foi a história mais... Não sei porque é que ela me ia deixar os 5 euros, se calhar olhou para mim como bicicleta. Coitado. E tipo, este senhor não tem condições, e então vou-lhe pagar alguma coisa, e acho que foi a situação mais engraçada, porque passei... Foi mesmo engraçado essa. Se tivesses que... o que é que dirias a alguém para o desafiar a ir pedalar e a ir viajar de bicicleta? Que conselhos é que darias? O que é que dirias para tentar convencer alguém a viajar de bicicleta? Porque é tão fixe viajar de bicicleta? Porque é fantástico. Não tem descrição. Só quem faz, só quem viaja mesmo de bicicleta é que sabe as emoções ao longo do dia, ao longo dos dias. Não tem descrição possível. Tens que sentir, senão a experiência. Senão... É a pergunta, porque é que escalas montanhas? É assim, que a montanha está lá? Eu gosto de subidas, gosto de desafios, e então passar 20 km a subir, subidas longas, eu gosto bastante, e então nos Pirineus isso nunca mais acaba, e é um dos desafios, mas também gosto de fazer os meus fins de semana, aquelas escapadas de fim de semana, sábado e domingo, e pegar na bicicleta e fazer uma voltinha só para ir àqueles sítios, e não é preciso ter montanha. Basta Alentejo, o que for, é sempre bom. Ou seja, viagens de fim de semana, né? 2 dias. É possível aquela escapadinha, sim. Compatibilizar com a vida normal de trabalho sim, das 9 às 5, de segunda à sexta, dá para, é perfeitamente possível fazer? É perfeitamente possível, porque tens fins de semana, podes dar as tuas voltinhas de treinos, ou então podes fazer uma escapada e ir
quero ir até à Serra da Estrela. Vais até à Serra da Estrela, passas lá à noite, voltas por outra estrada completa ou por outra rota completamente diferente, voltas para o teu local, fazes aquela escapada 2 dias, aproveitas ali o fim de semana, foges um bocado daquele ambiente de voltinhas tradicionais que fazes durante os teus treinos, conheces sítios novos, conheces pessoas novas, partilhas experiências e é possível conciliar isso com a vida do trabalho normal, do dia-a-dia. Isso é a vantagem também, uma das vantagens da bicicleta. É altamente recomendado. Recomendado, claro. E outra viagem das que fizeste, também que já falaste as aldeias históricas, que foi uma muito forte, de outra que recomendes também, ou que vale assim, uma curtinha, então para quem quiser fazer um passeio de fim de semana. Curtinha, as aldeias de Xisto, fiz no ano passado, foi sábado e domingo também. Dá para aproveitar e para conhecer aquelas aldeias praticamente abandonadas, das aldeias de Xisto. Eu, nesse caso, saí de Coimbra, fui até Pampilhosa da Serra, pelas aldeias de Xisto, depois voltei por baixo, fui lá em cima ao Alto de Trevim e voltei a Coimbra, depois lá está, comboio, Porto, ou seja, consegues conciliar, sais de manhã cedo, sais de sábado de manhã cedinho, comboio, Coimbra, voltas de domingo ao final do dia e está o fim de semana praticamente tipo... Feito, bem feito. Perfeito. Feito, bem feito. Muito bem. O que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? Sempre. Um impermeável e protetor dos lábios. Que é extremamente incómodo com vento, sol, pronto, podes meter protetor solar, mas um protetor dos lábios porque é extremamente incómodo estar com os lábios completamente secos, com o vento, com o sol, e então meto ali no saquinho de guiador, à mão, tiras, usas quando queres. O impermeável, por incrível que pareça, nunca usei, mas estar um dia a apanhar chuva ou então naquela noite, no dia seguinte começa a chover, sabes que vais apanhar chuva porque tens que fazer aquele dia. No meu caso, que tenho tudo estipulado, tudo marcado, e se apanha chuva, pelo menos o tronco protege e estás seco, digamos. E nunca usei, felizmente, mas é uma das coisas que eu acho que é essencial. E o que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta? Sair cedo, bem cedo, 7 da manhã, aproveitares ao máximo toda a rota que tu traçaste, todos os pontos que tu marcaste para ver, tirares proveito de toda a estrada por onde tu vais passando, registar os momentos que achas necessário, parares o tempo que precisares, sem pressa. Se quiseres parar 1 hora para almoçar, como aconteceu nos Pirineus, um dia que havia um parque enorme, com um lago enorme, onde havia muita gente a fazer parapente depois de uma descida, e então fui ao supermercado nesse dia, até almocei, fui comprar comida daquela pronta ao supermercado, então fui para o parque, um relvado enorme, e estive 1 hora, depois encostei a bicicleta, tive 1 hora lá, sem pressa, só ouvir as famílias a fazer os piqueniques. Estás ali sem pressa nenhuma, a aproveitar o teu almoço, descansadinho, e depois no final do dia terminas o teu dia e dizes, está feito. Valeu a pena. Valeu bem a pena. Comer, descansar, dia voltar a pedalar. Então qual é que é a próxima viagem que estás a planear? A próxima já era para ter feito também no ano passado, não deu, tive que adiar. Acho que vai ser à Serra de Gredos, já ali em Espanha, aqui ao lado, também porque tem subidas bastante interessantes e é aqui pertinho e dá para também conciliar ali 3, 4 dias de uma boa viagem também. Muito bem. Muito bem. Não sei, mais alguma coisa que gostavas de... Não, andem de bicicleta. É um conselho para dar, andem de andar bicicleta, que é a melhor coisa que existe. Muito obrigado, Sidónio, pela tua partilha. Obrigado, eu. Foi muito fixe ouvir aqui a forma tão
natural e tão descontraída como nos falaste aqui das viagens e mostrar como é fácil, haja pernas E vontade. e dias e vontade e tudo é possível. Podem te seguir no Strava, no Instagram. Instagram. Estão lá as tuas aventuras, temos aqui o nome, de todos os detalhes sobre esta viagem e outras. Enviem os vossos comentários e sugestões, se gostarem partilhem com os vossos amigos, subscrevam o canal, ativem as notificações, se não gostarem partilhem com os vossos inimigos. Até ao próximo episódio, boas experiências e obrigado. Pá. Obrigado. Foi muito fixe para ter aqui o teu testemunho. Obrigado. Vamos ver se temos aqui tudo a funcionar. Ainda cá está.